Amigos do Arquivos do Futebol, uma boa noite para vocês. Começamos hoje a edição de sexta-feira do Arquivos FC. O Arquivos FC que hoje completa seu primeiro mês. E a gente agradece muito a todos vocês que têm acompanhado aí as lives conosco, né? Tem sido bastante legal a gente estar fazendo essas lives, né? E hoje, para completar esse mêsversário, né? Que virou agora comum a gente usar esse termo, a gente hoje vai ter um campeão brasileiro aqui com a gente, tá? Cara que zagueiro de grande categoria, campeão brasileiro num título que surpreendeu a muita gente no Brasil, primeiro e único campeão brasileiro do interior, com um time inesquecível. Todo mundo que gosta de futebol não tem esse time na memória de cor e salteado. E ele era nada menos que o capitão daquele time. O zagueiro Edson está aqui com a gente hoje. Edson, uma boa noite para você. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Obrigado, né? É um prazer muito grande a gente estar aqui, tanto conversando com vocês, do Arquivo de Futebol. Muito importante a gente, né, estar falando algumas coisas que às vezes muitos torcedores não sabem, né? Mas graças a Deus nós estamos aqui. Vamos ver se a gente faz uma live muito bacana. Tá certo. Hoje comigo aqui também meus companheiros Arquimedes Silva Filho. Uma boa noite, Arquimedes, tudo bem? Boa noite, Edson, tudo bem? Um abraço a todos. Tá ótimo. E Alexandre Gomes. Alexandre, boa noite, como está? Tudo bem por aí? Boa noite, Emerson, boa noite, Arquimedes, e boa noite, Edson. Prazer imenso estar recebendo você hoje aqui no Arquivos do Futebol. Mais um sonho realizado aqui da galera do Arquivos do Futebol, poder conversar com uma pessoa, um jogador da sua categoria, que tem o seu histórico. Para a gente é uma realização muito grande. Boa noite, viu? Boa noite, Alexandre. É uma satisfação muito grande estar aqui no seu programa. Olha. Tá certo. O Edson ontem ele já nos fez uma revelação, a gente conversando com ele ontem à noite, eu e Alexandre, e ele comentou uma coisa assim, que a gente precisa fazer essa correção histórica. Edson, você nasceu aonde? É o seguinte, às vezes eu estava vendo meus endereços, o endereço está eu nasci em Goiânia, né? Mas eu não nasci em Goiânia, nasci em Osasco, em São Paulo, né? E depois a minha infância todinha foi na cidade de Dutra, Interlagos, perto de Santo Amaro. Certo. E diz uma coisa, Edson, como que foi o começo da sua trajetória no futebol? Onde foi que você deu os primeiros passos? Quem foi que te descobriu para o futebol? Eu comecei muito novo, né? Jogando bola no meio dos grandes, né? E aí eu vi que eu tinha muito potencial. Eu não, o pessoal sempre falava, você tem que ir para um time fazer uns testes e tudo, né? E eu jogava no meio só de grandão. Pagou aqui. Tamara. Probleminha de comunicação lá com o Edson. Só um minutinho, pessoal, que já vai restabelecer. Lembrando que o Edson tá lá em Goiás. A conexão, pessoal, do Edson não está muito boa, mas nós estamos tentando restabelecer a conexão dele. Enquanto isso, aí agradecemos aí mais uma vez, mais uma noite que vocês estão prestigiando a nossa live. Nós estamos tentando essa conexão desde as 19 horas, mas realmente está complicada. Não sei se é o dia, o horário, enfim, a distância, mas tenha um pouquinho de paciência, né, Emerson, com a gente aí para poder continuar nosso bate-papo com o Edson aí, tá bom? Voltou. A filha dele está ajudando lá. A gente vai conseguir já restabelecer aqui. Tá me ouvindo, Emerson? A Tamara está ajeitando as coisas lá. A Tamara é a filha do Edson, está ajeitando, está fazendo um trabalho técnico para ajudar a gente aí, viu? Tamara, obrigado, viu? Vai ajeitando aí que daqui a pouco chega lá.
Só para sinalizar, tá, gente? A gente, hoje, excepcionalmente, a gente começou a fazer as lives, tá? É um horário que a gente vai fazer experimento. E aí a gente vai definir ainda se a gente volta para o horário das 8 ou se fica com esse horário das 19, justamente para que a gente tenha uma qualidade na conexão da internet, né? Porque justamente é um horário que a gente tem tá tentando eliminar essa limitação da internet, com a qualidade um pouco melhor também, né? É isso, Alexandre? Mas hoje parece que está meio complicado mesmo, né? Até mesmo a conexão, até mesmo a sua, eu estou percebendo que está com alguma dificuldade. Tentar ver se eu consigo falar com o Edson de uma outra forma aí, não sei se pelo WhatsApp dele, para tentar pedir para ele sair e entrar novamente, né? Tá voltando agora. Oi, Edson. Tá ouvindo a gente agora, Edson? Edson? Tem que ligar o áudio, Tamara. Tá no mute. Só tirar do mute. No microfoninho aí, Tamara, que tá desligado. Na tela do celular tem um microfoninho ali, ó, um símbolo do microfone ao lado do nome. É só clicar ali para ligar. Agora sim. Pronto, Edson, pode falar. Tá beleza agora? Agora sim, opa, beleza. Tá bom, então. Então tá bom, obrigado, viu, Tamara? Então, conversando é o seguinte, cara. Eu praticamente, aí eu tinha meu tio que jogou no Juventus também, sabe? Aí eu comecei pelo Juventus, da capital, na Moca. Aí o meu tio me levou lá, né? Eu fiquei lá praticamente quase um ano. E meu treinador foi o Pinga. Vocês conheceram o Pinga, o pai do Ziza? Sim. Eu ouvi falar, né? Não conheci pessoalmente, eu ouvi falar. Ele foi meu treinador. Exatamente. Ele que foi meu treinador no Juventus. Foi o primeiro time que eu fui em termos de profissional. Depois, como a gente precisava muito, né? Minha mãe, meu pai, eu larguei de jogar bola e fui trabalhar. Fui trabalhar com 19 anos. Com 19 anos, eu voltei a querer jogar, né? Falei, não, vou tentar jogar futebol. Aí eu fui para São Bento de Sorocaba. Aí de São Bento de Sorocaba, eu fiquei lá nas categorias de base lá, né? E eu sofri demais, né? Eu tinha que andar 5 quilômetros, porque não tinha ônibus para me pegar para voltar para o treinamento. E eu, como eu gostava de futebol, aí eu tive um amigo meu, o Ney Ross, que jogou no São Paulo também, o Ney zagueiro, jogou no São Bento. No Santos. Jogou no São Paulo. No Santos, exatamente. Então, ele chegou, ele foi o maior apoio meu, foi o Ney, lá no São Bento de Sorocaba. Falou, não, Edson, eu já estava desistindo, sabe? Falei, Ney, eu não vou ficar mais aqui, não, eu vou embora. Não, rapaz, você não vai embora, vou conversar com o diretor aqui, que você vai ficar na concentração aí. Eu fiquei. Aí fiquei, passei a jogar profissionalmente no time de cima, né? Onde só tinha fera, né? Era Mendes, que era da Portuguesa, era Thales, que jogou no Corinthians, sim. Maciel, que jogou no Corinthians, só tinha fera no São Bento naquele tempo, mas já estava tudo parando. E nós, como era novo, quando eles foram embora, nós subimos tudo para o profissional. E foi aí que começou a minha carreira, né? Aí fui emprestado para o Guarani de Campinas, em 75, Campeonato Brasileiro. Aí foi quando eu fiquei 6 meses emprestado, e quem estava jogando era Amaral e Joãozinho. Né? Amaral e Joãozinho. Aí venderam o Joãozinho para Vitória da Bahia, depois acho que foi para o Santos. Aí ficou jogando eu e o Amaral. Foi quando faltava 2 meses, o Guarani me comprou. Entendi. Alexandre?
Não, então, beleza. Então, Edson, boa noite. Agora fica aí com a gente, hein? Não cai mais não, por favor. Não, beleza, Então, tranquilo. ô Edson, e lá no São Bento, né, como você estava falando, né, no começo da sua carreira, com alguns jogadores experientes, e você mais molecão, começando a sua carreira ali, já despertou o interesse do Guarani, né? E tem uma pessoa, né, que foi o responsável por te dar para o Guarani. Se não me engano, ele acabou virando presidente do clube depois, né? Ele te viu jogar em Sorocaba, te levou lá para Campinas, né? Não, exatamente. Inclusive, eu ia para o Corinthians, né? Eu ia para a Portuguesa e depois o Corinthians, eu ia para o Corinthians. E a negociação do presidente, o Beraldo, que era o Beraldo, presidente de São Bento de Sorocaba, quando ele foi assassinado, né? Ele foi assassinado, o nosso presidente de São Bento. E aí, nessa época, ele que estava fazendo as transações para o Corinthians. E eu já estava quase praticamente vendido, né? O Corinthians. E aí, como aconteceu aquela fatalidade com o Beraldo, presidente do São Bento de Sorocaba, não teve jeito de eu ir para o Corinthians. Aí eu fiquei lá no São Bento mesmo. Aí o Guarani estava precisando de zagueiro, porque o Estevão tinha machucado o joelho. O Estevão tinha ido para São Paulo, né? Teve no São Paulo. Machucou o joelho e ele estava precisando de zagueiro. Aí eu fui emprestado. Aí fui emprestado para o Guarani. Fiquei 6 meses no Guarani, aí... Mas ficou no banco, né? Fiquei no banco... Faltava 2 meses para acabar meu contrato. Então, como é engraçado, né, Edson? O destino, né? O destino é muito engraçado, porque, olha, você depois se tornou capitão do time e ídolo da torcida do Guarani até hoje. Mas se você for pensar, né, na sua chegada no Guarani, como uma promessa apenas, porque tinha o Joãozinho, que era já estava com a carreira mais estabilizada, o Estevão, e tinha também o Nelson, se não me engano, né? O Nelson que jogou no Flamengo, né? Nelson jogou no Flamengo. Exatamente. Nelson Quintanilha, eu não sei como ele chama o sobrenome dele, esqueci. Quintanilha, né? É isso mesmo. Quer dizer, numa brecha dessa, aliás, mandar um abraço, quem sabe o Estevão Soares faz parte do nosso grupo, grande treinador Estevão Soares, se ele estiver ouvindo a gente aí no celular, um grande abraço, viu, Estevão? E aí você vê como é que é as coisas, né, cara? Você conseguiu emplacar, então, em 77, a titularidade do Guarani e foi embora, né, cara? Deslanchou. Exatamente. Eu acho que sempre foi minha persistência, sabe, Alexandre? Acho que a persistência minha foi grande demais. Eu batalhei muito, lutei muito, sofri muito, né? E até chegar onde eu cheguei, eu sofri demais. Mas, graças a Deus, hoje eu estou olha o netinho aí. Satisfeito. Olha meu neto aqui. Esse é o Guilherme? Guilherme, esse é o Guilherme. Tá certo. Beleza, Guilherme? Tudo bom aí? Beleza. Esse é canhoto. Canhoto, vai ser jogador, viu? Tem futuro, hein? Ô, mas parece com você, hein, Edson? A tua cara, hein? Morenão. Mas assim, eu vi umas fotos do Guilherme aí, eu queria saber, é São Paulino, Guilherme? São Paulino. Guilherme é São Paulino. Eu sou São Paulino desde pequenininho, sabe? Mas olha que legal, olha a revelação aí. Mas quando você joga, você não tem, né? Você vai jogar contra o São Paulo, eu tirei vários gols já contra o São Paulo, né, mano? Eu tirei, a gente tá lá dentro do campo, tá torcendo pro time da gente. Acho que nessa hora a gente não vê, mas depois que a gente para, que a gente vai tendo mais afinidade. Mas futebol é o seguinte, você tem que batalhar, lutar pro time que você está vestindo a camisa. Verdade. Arquimedes? Boa noite, Edson, mais uma vez. Boa noite ao seu netinho aí, o Guilherme. Valeu, queria te perguntar uma coisa. Você veio de uma geração, né, que os clubes do interior eram celeiros, né? O São Bento foi tipo um celeiro para o Guarani. O Guarani era um celeiro para os outros clubes. E você jogou muitos anos no Guarani, né? Que eu me lembro, você jogou de titular de 77 até 83, por aí, quando você sai. Como você vê, na sua época,
na sua época, você ficava muito tempo, né, um time, né? O time mantinha a base. E hoje não. Como você avalia isso hoje? Arquimedes, você falou uma coisa importante. O Guarani, aquela época que foi campeão brasileiro, acho que todos os jogadores, eu vou começar com o Neneca. Neneca veio do Náutico ou Londrina. O Mauro veio da categoria de base. O Mauro, lateral direito. Mauro Cabeção. Veio da categoria de base. O Gomes veio do Saad. Eu vim do São Bento de Sorocaba. Isso. O Miranda, da base. Da base. O mais veterano e o mais cara, você vê, do nosso time, que jogou e que teve títulos, um cara que veio de um time grande foi o Zé Carlos. Zé Carlos. Que veio do Cruzeiro. Exatamente. Isso. Aí veio o Renato da base, o Zenon de Santa Catarina veio do time... Eu esqueci o nome que ele veio lá. Avaí. Santa Catarina, exatamente. Aí o capitão veio do 15 de Piracicaba, Careca veio da base. E o Bozó, que jogou no São Bento, tinha vindo do Santos. O Bozó jogou no Santos. Eu lembro do Bozó no Santos. Do Santos. E o Bozó, quem trouxe o Bozó para o Guarani fui eu. E o Carlos Alberto chegou em mim e falou, Edson, é o seguinte, cara, eu estou precisando de um cara que faz o quarto homem jogando por dentro para ajudar o nosso meio de campo, cara. E tá difícil arrumar. Falar, ô Carlos Alberto, é o seguinte, cara. Traz o Bozó que vai cair igual uma luva no nosso time, vai ser um cara que ele corre, que ele marca, ele entra por dentro, ele é esforçado pra caramba, joga muito. Então traz o Bozó que você não vai se arrepender. E foi isso que aconteceu. Trouxe o Bozó, encaixou nosso time certinho. E graças a Deus deu tudo certo com o time do Guarani. O gol do título em Campinas, né? Do segunda partida, a jogada é com o Bozó, né? A jogada em cima do Beto Fuscão. Isso, Beto Fuscão. Exatamente. Exatamente. Aí sobrou pro Careca, o Careca foi lá e fez o gol. Vai lá, Hermes. O Edson, voltando um pouquinho ali daquele período quando você chegou no Guarani, você chega numa época que o Guarani tinha um grande time também ainda, né? Tinha feito um excelente campeonato paulista, fez um campeonato brasileiro muito bom. E você pega uma época de entre safra, né? Que aí vem a mudança daquele time que tinha André Catimba, um outro time, uma outra formação, Flamarion. Alexandre Bueno. Você pega essa entre safra da chegada do Carlos Alberto Silva, né? A chegada do Carlos Alberto Silva e desses outros valores que você já mencionou. Fala pra gente como é que foi essa transição do Guarani, que você pega o time aquele grande time de 78 e a formação daquele time que acabou sendo campeão brasileiro. Como assim? Eu tava meio... Ele não entendeu a pergunta. Ele tá saindo. Não, é que tava saindo aqui, eu fiquei meio preocupado aqui. Ah, tá. Mas você tá ouvindo bem a gente agora? Não, tô. Pode reformar. Tá, vou perguntar para você de novo, tá? Eu tava falando que você você chegou no Guarani num período que o Guarani já tinha um grande time, né? Que é o time que fez um grande campeonato paulista em 76, fez um grande campeonato brasileiro. E esse time, até 78, ele teve grandes reformulações, inclusive com a chegada do Carlos Alberto Silva. Eu queria que você contasse pra gente como é que foi esse período de transição desse time que já era mais experiente, que tinha Amaral, Flamarion, o Alexandre Bueno, o André Catimba, para o time que foi formado pelo Carlos Alberto Silva, que acabou sendo campeão brasileiro. Tamara, caiu. Tamara, caiu. Espera aí que a gente ajeita aí, sem problema. Vamos lá, pessoal, tem que ter paciência um pouquinho, porque a comunicação é assim mesmo. É isso aí. O Edson levou só uma rasteira ali do celular, mas já tá com a gente daqui a pouquinho. Aproveitar e mandar uma boa noite para os nossos amigos aqui, né, que estão
que estão entrando em contato com a gente nessa noite aqui. Como sempre, o nosso fiel escudeiro aí, o Neymar Marcucci, Santo André. Boa noite, Neymar, um grande abraço. Boa noite ao Crack Espina, que hoje está acompanhando lá da casa dele a live, né? O Espina está dizendo assim, boa noite a todos, ao Edson, brilhante brilhante campanha no Guarani. O Enoque Júnior também, que participa das nossas lives aqui também, o Enoque da página História de Boleiros. Boa noite, amigos. Resenha com o Crack Edson é simplesmente sensacional. Ela é sensacional desde que a internet permita. Aí vai ficar melhor ainda. Aí que ela vai ficar boa. Olha que legal, aqui tem um recado aqui do nosso ídolo que tem uma página maravilhosa, o Sérgio Pugliese, do Museu da Pelada. Ô, Sérgio, um grande abraço para você aí no Rio de Janeiro, meu irmão. Grande abraço para você aí. Hein? Oi? Tá devendo uma visita pra gente aqui. É verdade. Não, acho que na verdade a gente também tem que ir para lá, né? De repente ele vai abrir as portas da mansão dele lá na Barra da Tijuca e a gente vai lá passar uns dias lá. Né, Sérgio? Um grande abraço para você. Ele está dizendo assim que ele também precisa pedir ajuda aos universitários de vez em quando. É isso, cara. Estamos pedindo aí também. Um abraço para o nosso amigo de sempre, Campineiro. Campineiro é o torcedor do Guarani. Esse torce para o Guarani mesmo. E também tem uma simpatia pelo São Paulo. É o Edson Camargo. Grande abraço para o Edson Camargo. Boa noite também para o Gilmar Vilaronga, que está sempre conosco, né, Gilmar? É isso aí. O Vanildo está mandando uma pergunta, que não é uma pergunta, né? O Vanildo, ele é lá de Recife, então, muito provavelmente ele viu o Edson jogando lá no Santa Cruz, em 82 e 83. Uma passagem marcante aqui em Recife, que o time de 82 do Santa Cruz era muito bom. Tinha, entre outros, o Wilson Tadei e o Edu Bala, né? Não é brincadeira não, né? É isso, pessoal. Então, continue mandando aí as suas mensagens, que assim que o Edson restabeleceu o contato dele lá, a gente vai prosseguir. Peço para vocês terem um pouquinho de paciência aí, porque não é fácil mesmo. Boa noite também para o nosso companheiro de sempre, todas as noites que fazemos as nossas lives, ele está conosco, que é o Sérgio Gonçalves, corintiano. Fale para o Edson da Cidade Dutra, Interlagos, está mandando um abraço. Vou falar, eu espero o Edson voltar, porque o Edson, ele estava falando, muita gente, né, pensa, inclusive eu pensava, né, Emerson, conversamos sobre isso aí, né, que o Edson, como ele mora lá em Goiás, né, no estado de Goiás, que ele fosse goiano, né. Todos os lugares que você procura lá, a biografia dele aparece como ele sendo de Goiânia. O Edson é de Osasco, viu, Enoque? Enoque Júnior, você que está em Osasco, até o mesmo Emerson também, que morou ali no Rochedale, ali em Osasco, o Edson é de Osasco, aqui do ladinho de São Paulo. Osasco. O Sérgio está dizendo assim, ó, porra, olha só, é verdade, viu, Sérgio? O Sérgio Pugliese aqui, ó, Edson, Amaral, Oscar e Polozzi. Cara, difícil, né? Difícil como acabaram com isso, eu também, né, como conseguiram afundar os dois grandes de Campinas, eu também penso, eu acho que é má administração, cara, porque o torcedor campineiro é um torcedor apaixonado pelo futebol. Eu conheço Campinas, já fui para lá algumas vezes. Aliás, a paixão às vezes até extrapola um pouco o limite do razoável, né? É verdade. Porque está se transformando até num negócio chato, na violência, né? Tanto é que hoje em dia não podemos mais ter o derby com duas torcidas. O derby também é torcida única, essa coisa horrorosa que tem aqui no futebol de São Paulo, que é jogo de futebol clássico com torcida única. É muito triste isso daí. Mas, infelizmente, né? Acabaram, viu? Oi? E a gente para pensar, né? Além não se limitava nem só a dupla de Campinas, né? A gente fez uma live com o Paulo César Capeta aqui um começo do mês passado. Você lembra daquele time do Botafogo de Ribeirão, por exemplo? Ferroviária? Esse celeiro tá se perdendo também, né? Dos grandes times do interior, né? E o Guarani mesmo, você vê, ele ia responder sobre isso, né? A mudança, né? O time do Guarani de 76 era um grande time, né? Um elenco fantástico, ganhou o primeiro turno do Paulista de 76. O time do Guarani de 77 participa do quadrangular final do primeiro turno do Paulistão. Ele é o primeiro eliminado pelo Botafogo
Isso. E depois o Botafogo decide o título de 77 do primeiro turno, que era a Taça Cidade de São Paulo, com o São Paulo em 2 partidas, no Morumbi. Ó, Em 2 empates. Só um instantinho, a gente está restabelecendo aqui com o Edson. Só um instantinho. 2 empates, o Botafogo é o campeão. Isso, pode ir falando aí. Edson. Opa, beleza? É que deu tranquilo, de novo aí. Você é minha filha aqui, né? Você tá perdido. Não, maravilha. A gente já adiantando. Peraí, só vai colocar no tripé aqui, se der alguma coisa aí. Tá bom. Quem vai estar se benzendo. Faz parte. Tá colocando o tripézinho. Sumiu. Sumiu, peraí. Emerson. Vocês estão escutando? Oi. Sim, estamos escutando. Estamos. Escutando. Mas vai a imagem aqui que subiu aqui. Ela só vai colocar no tripé aqui. Tudo bem, não tem Pessoal, problema não. Pessoal, estamos com problema, mas estamos aqui ao vivo com o Edson, o grande capitão Edson do Guarani de 78, famoso time Neneca, Mauro, Gomes, Edson e Miranda, Zé Carlos, Renato e Zenão, capitão Careca e Bozó, o ataque de circo. Aí, valeu. Chegou lá. Viu, Edson? Agora... Edson, eu vou te mandar, vou mandar um abraço para você aqui do pessoal que tá em casa acompanhando a live aqui. Tem um rapaz que ele mora lá na cidade de Dutra, é muito amigo nosso. Ele tá mandando um abraço para você porque falou que seu apelido lá em Interlagos era Edson Bruxinha. Confere isso? Exatamente, Edson Bruxinha mesmo. Os caras sabem tudo. Acho que é por causa do nariz, viu? Mas manda um abraço para todo mundo da Dutra lá, rapaz. A minha infância foi maravilhosa na cidade de Dutra, viu, cara? Foi imperdível, foi imperdível. Bom, né? Tudo começou lá. Valeu. Então, também tem um amigo aqui, é lá de Recife, esse aqui torce pro Santa Cruz, que é o Vanildo Mota, tá te mandando uma boa noite. Falou, Edson, que era muito bom o time do Santa Cruz, no ano de 82, 83, com o Etubala, com o Ramon, com o Wilson Tadei, timaço, né? Exatamente, Dirceu, Peter, era um timão, viu? Quem me levou para Santa Cruz foi o treinador lá de Valinhos, pô. Agora me deu um branco, rapaz. Não sei quem é. Se alguém souber, ajudem. Não, beleza. E aí ele levou aí ele contratou o pessoal tudo do Grêmio, o Tadei, o Dirceu, Borboleta, lateral esquerdo, levou o Peter. Então, montamos um time muito bom lá, viu, cara? Timaço. Então, tem mais um amigo nosso também lá do Rio de Janeiro, uma pessoa muito especial. Eu já falei aqui, mas eu vou repetir, que é o Sérgio Pugliese. O Sérgio Pugliese é o mentor da página Museu da Pelada. É uma das melhores páginas que tem no futebol brasileiro, na internet, é o Museu da Pelada. Tá te mandando um abraço também. O Sérgio conhece toda a boleiragem, só os top lá no Rio de Janeiro, PC Caju, Roberto Dinamite, Zico. O Sérgio, ele é muito bem relacionado. E ele está te mandando um abraço e falou, né, o Edson, como conseguiram acabar, por exemplo, com o futebol de Campinas, que era futebol... Acabar, modo de dizer, né, porque comparado o que era na sua época com o que a gente vê hoje, né, e uma dupla de zaga, por exemplo, a do Guarani, 78, era o Gomes e você. Na Ponte Preta tinha Oscar e Polozzi. É complicado, né? Depois eu também tinha o Amaral também, um pouco, que jogou também no Guarani um pouco antes. Enfim, grandes zagueiros, né? E hoje você vê o Guarani e a Ponte Preta, essa míngua toda, né? Exatamente o que você falou. Acho que, vou te falar a verdade, que naquela época lá, Guarani e Ponte Preta, era uma seleção brasileira, né, cara? Era indiscutivelmente a seleção brasileira mesmo. Então tinha tantos jogadores como tinha na Ponte, como tinha no Guarani. 2 timão que era de primeira qualidade. Então a gente fica satisfeito daquela época, onde que nós
quando jogava Guarani e Ponte Preta, era só jogaço, porque os dois times de excelente qualidade. Então, fica aqui um grande abraço, acho que para o futebol de Campinas, que sempre foi bem valorizado. É aquilo que você falou. Tem que investir mais na base, né? Você vê que no Guarani sempre investiu, né? Não sei na Ponte Preta também, mas tem que investir mais para ver se tem mais jogadores de qualidade que possa aproveitar esses jogadores e ser o futuro de amanhã. Tá certo. Emerson? Opa. Edson, eu vou retomar lá a pergunta que eu tinha te feito antes da conexão cair. Tá. Eu queria que você falasse pra gente como é que foi o processo de montagem daquele time do Guarani de 78, né, com a chegada do Carlos Alberto Silva e o pessoal que foi chegando ali, montando aquele que é um dos grandes times da história do nosso futebol. Exatamente aquilo que eu falei. Primeiro chegou... o primeiro treinador que eu peguei foi o Dié de Lameiro, quando eu fui emprestado, né? Quando eu estava lá acho que em 75, era Dié de Lameiro. Depois veio o Paulo Amaral, Paulo Emílio. Aí depois chegou o Carlos Alberto Silva, veio da Caldense, novo, ninguém conhecia, né? Na 38 época, né? anos de idade. Exatamente, novo. E de cabeça boa, era inteligentíssimo demais, né? Então, eu me apeguei muito com ele, sabe? Quando ele chegou, ele me colocou de capitão também, né? Sabe? Aí eu fiquei muito lisonjeado com ele, sabe? Daí nós trocava muita ideia, principalmente nos quartos, sabe? Quando a gente ficava nas concentrações, a gente trocava ideia demais, ele confiava demais em mim, eu confiava demais no Carlos Alberto Silva. E aí ele praticamente chegou, começamos a fazer amistosos em redor do Brasil, né? E foi aproveitando e peguei e vendo os jogadores que tinham condições e trazendo para o Guarani. Até que deu certo, né? E nem o caso do Zenon. O Zenon, quando nós fomos jogar lá em Santa Catarina, o Carlos Alberto logo bateu o olho nele e falou, pô, Edson, e aí? Eu falei, pô, o Zenon é um baita do jogador. Naquele mesmo instante, acabou o amistoso lá em Santa Catarina, o Bozó já veio de ônibus com nós já, sabe? Veio de ônibus com nós, já mandou pegar as coisas dele, vamos embora para Campinas. E deu tudo certo, né? E deu tudo certo. E foi assim que foi a montagem do time do Guarani de 78, né? Então ele veio remontando esse time, como pegando jogadores de time mais pequeno, não de time grande, de time mais pequeno, e remontando o time e fazendo os amistosos. Foi aí que o nosso time entrosou, né? Uma amizade muito grande que nós tínhamos, principalmente nós fazia as nossas festas, levava as esposas, né? Ali na casa do Carlos Alberto, do Carlos Alberto, não, do Zé Carlos, que ficava do lado ali da secretaria, onde saíam as reuniões todinha da diretoria do Guarani. Levava as mulheres, todo mundo levava, ali mesmo, né, lavava roupa suja, e foi daí em diante que a gente começou a montar um time mesmo de primeira categoria, e conseguimos. Foi a união mesmo, a união nossa, a união dos jogadores, e não tinha lá o melhor que seja, era todo mundo igual. Legal. Entendi. Alexandre? Não, tem um rapaz aqui também que te conhece, o Edson, tem que falar porque essa daqui é muito boa, viu? É o Francisco Santos, o Chiquinho, lá da cidade do São Paulo, da cidade do... Ele está falando aqui, ele tá te entregando aqui porque eu só pedi a bruxinha. Por causa de uma música do Demétrios, do cantor Demétrios, ele está falando assim. Como é que é, rapaz? Ó, ele está dizendo assim, ó, o apelido do Edson era bruxinha, é porque ele vivia cantando a música do Demétrios, a bruxa quer pegar a criança para fazer sabão. É verdade mesmo. Manda um abração pro Francisco. Francisco, você acredita que ele está jogando até hoje? Eu vejo aqui no Face da gente, o futebol, está jogando até hoje, pô.
Um abração para ele e para a família. Um abraço, então, Francisco. Um abraço para você aí, ó. Amigo de longa data. Estudou na mesma sala. Amigão da gente lá mesmo. Olha que bacana. O Juvenal Reis também está chegando aqui, mandando um abraço para todo mundo. O Clairton, que é nosso administrador também, que está hoje no stand-by, está perguntando para você, Edson. É uma pergunta que eu ia fazer, o Clairton já está fazendo aqui, então vou emendar essa daqui. Eu acho que aquele time do Guarani juntou uma juventude com muita vontade de vencer, de se projetar, tanto é que daqui depois alguns foram fazer seu nome em times ainda de maior projeção, como é o caso do Careca, por exemplo, do Capitão, enfim, seguiram aí na prosperidade do futebol. Mas aquele meio campo lá tinha uma figura fundamental, eu acho, né, que era o Zé Carlos. Acho que o Zé Carlos, ao seu lado, você como capitão do time, aquela liderança, como o pessoal falava lá, dizem, né, que eu ouvi dizer isso daqui, ó, tem um amigo nosso que está falando no comentário, que o Renato Morungaba fala que você era o chefe da tribo, mas o Zé Carlos dava aquele toque refinado no meio campo, aquela coisa assim daquele futebol mais cadenciado, aquela tranquilidade, porque eu acho que foi muito importante, se você pegar a campanha do Guarani em 78, depois daquela derrota contra o Remo, vocês já tomaram um sacode lascado lá no 5, né? 5 a 1. 5 a 1, acho que foi 4 gols do Bira. 4 ou 5 gols do Bira, né? Isso. Depois de lá, nós fomos lá para jogar lá contra o Internacional. Os caras não quis nem saber de nós. Foi lá assistir o jogo do Grêmio e São Paulo, lá no Morumbi. E esqueceram de nós. Falou que nós ia tomar uma sapatada danada. Aí metemos um pouco nele. Mas vocês perderam para o Vasco também por 3-1 nessa competição, foi isso? Um jogo que o Roberto Danilo fez 3 gols, né? Isso. Exatamente. E depois foi reencontrar o Vasco na fase final, né? Foi, na fase final. Aí nós encontramos, passamos, né? Aí nós pegamos o Inter, né? O Inter também foi passando por fase até chegar no Palmeiras. O Inter foi aquela história do ataque de circo, né? Exatamente. Mas os caras humilharam. Mas os caras humilharam nós lá. Gozaram de nós. Fizeram piada do ataque de riso, que era Capitão, Careca e Bozó, sabe? Aí os caras gozaram do nosso time. Então, o Carlos Alberto é um cara inteligente demais, é um cara centrado demais, era um cara muito inteligente, cara. Pegou o nosso time, levou lá pro quarto, ó, é assim, assado, deixa os caras falar. Eles vão ver depois dos 90 minutos quem vocês são. Ele era um treinador, assim, que levantava a moral de todos os jogadores. Então, nós fomos para campo e arrebentamos o time do Internacional lá em Porto Alegre. E era um timaço, né? Diga-se de passagem. Timaço. Os caras nem largaram, não quiseram nem ver nosso time. Queria ver o jogo lá do Grêmio, Grêmio e São Paulo. Tá certo. Emerson. Passar o Arquimedes fazer mais uma pergunta. Arquimedes, vai lá, Arquimedes. Vamos lá, Edson. Vamos lá. O Guarani marcou muito, sabe? O futebol paulista marcou muito a minha adolescência na época, né? E eu queria que você falasse sobre os 2 grandes times do Guarani que eu vi da época. O seu, de 78, né? Neneca, Mauro, Gomes, Edson e Almeida. E o outro time de 82, o Wendel, Ariovaldo, Jaime, Edson... De 82? E Almeida. E tinha o Júlio César de volante, aquele Júlio César. Isso. Júlio César de volante. Eram 2 timaços, mas o seu marcou mais para ser campeão. Mas o de 82 eliminou o São Paulo também. E tinha de 81 também, né? Que era a taça de prata. Era Birigui, Miranda, Jaime, eu, Almeida, Edmar, Jorge Mendonça. O meio esquerdo era o meio esquerdo era o que era do Atlético Mineiro, que morreu, que faleceu. Ângelo. Do lado direito, Lúcio. Centroavante, Careca. E ponta esquerda, Capitão. Então, o Guarani do lado esquerdo.
o Guarani manteve assim, durante anos uma base muito forte. Né? O Guarani era o seguinte, quando apertava, eles iam buscar lá na base, sabe? Era. Quando precisava de jogador mesmo, você ia buscar lá na base, porque a base era forte demais, né? Você vê, de zagueiro tinha Edson Magalhães, Gilberto, né? Edson Magalhães, Gilberto, o Nelson, né? Que veio tudo da base. Então a base era forte demais, né, cara? Júlio César veio da base. Júlio César. Então, o Júlio César jogava de volante, né? De volante, depois que eu saí, que ele jogou de zagueiro. Então, a moral que você tinha, hein? Você teve que sair, o Júlio César poder jogar de volante, daí o Zé Duarte adaptou ele a jogar de zagueiro. Como é que foi? Aí que ele foi pro Mila, né? Ele foi para Juventus. Ele foi pro Brest, depois foi pro Juventus. E como é que foi aquela semifinal? Aquela semifinal contra o Flamengo de 82? Aqueles jogos foram pegados, hein? De 82, né? De 82 foi o seguinte, cara. Foi um time... O nosso time era bom demais, cara. Era muito bom. Nosso time era muito bom. De 82 também. Era para ser campeão de novo, cara. Era para ser campeão de novo. Mas eu te falar também, tinha um jogador lá que desequilibrava demais, né? Tinha tanto no Flamengo como no Guarani. No Guarani tinha o Jorge Mendonça e no Flamengo tinha o Zico, né, cara? Exatamente. E o Zico. Mas foi um jogaço. Porque naquele campeonato vocês ganharam do Grêmio, que foi o vice-campeão, vocês ganharam do Grêmio em Campinas. Exatamente, cara. Exatamente. Porque se a gente já passasse, nós já ia pra final já, né? Isso, foi um jogaço. Foi um jogaço, né, meu? E o Flamengo também tinha um timão, né, cara? Adílio, como nós também tinha, né? A gente, como era um timaço, o time do Flamengo era outro também, né, cara? Exatamente. O futebol paulista, na época de vocês, não tinha só os 4 grandes, eram 8 times fortes. Guarani e Ponte, né? Os 4 grandes. Ponte Preta, o Guarani e Ponte Preta, né? Dois times que era fera mesmo, né, cara? Você vê o time da Ponte Preta, né? Além do nosso time, você vê o time da Ponte Preta. Tinha Vanderlei, Marco Aurélio, né? O de cá. Lá atrás, de cá. Lá atrás tinha o Juninho, tinha o Polozzi, tinha o Carlos, goleiro, né? Então, o Odirley, lateral esquerdo. Então, os dois times tanto o Guarani como a Ponte Preta, 2 times sensacional, cara. Sensacional mesmo. Hoje vai ser difícil, viu, cara? Hoje vai ser difícil, viu? Hoje o futebol tá mais a pegada na mais velocidade, né? Muito esquema tático, né? Muito esquema tático dos dois lados. E aí fica difícil demais. Vai lá, Emerson. O Edson, na sequência ali do Brasileiro de 78, né, vocês chegam à fase de mata-mata, vocês começam primeiro pelo Sport Recife, né, que vocês conseguem vencer os 2 jogos. Daí vocês vão para a semifinal, contra o Vasco, que aparentemente era o time mais forte, né, que dentro daqueles 4 que chegaram ali na final. Fala pra gente como é que foi o ambiente daqueles 2 jogos contra o Vasco, né? O Sérgio Pugliese estava até comentando aqui sobre vocês maltrataram o Vasco dele. Conta pra gente um pouquinho sobre aqueles 2 jogos lá, tanto no seguinte, quanto no Maracanã. É o seguinte, esses 2 jogos, o primeiro jogo, eu lá no Maracanã não joguei, não. Não joguei porque eu fui expulso no primeiro... É verdade. Eu fui expulso no primeiro jogo. Jogou o Alexandre, né, Edson? Eu e o Paulinho. Jogou o Alexandre e o Mauro de zagueiro. Aí adaptou o Mauro de zagueiro. Aí eu voltei contra o Palmeiras, lá no Morumbi. Aí eu voltei. Mas o time do Vasco era timão também, né? Timão. E foi um grande jogo no Brinco de Ouro, né? Foi um jogaço, viu? Um jogaço. Exatamente. Eu fui expulso, acho que faltando
uns 15 minutos, 20 minutos. Fui eu e o Paulinho expulso, que era do Vasco. Aí eu fui expulso e lá não joguei, não. Lá jogou o Alexandre de lateral e adaptou o Mauro de zagueiro. Mas, graças a Deus, fomos lá, ganhamos também. Lá foi um golaço, né, do Zenon, né? Golaço. Passaram por cima mesmo. O Dirceu, o falecido Dirceu, ponta esquerda, fechou, descontou para o Vasco, mas já era tarde, o Dirceuzinho, o borboleta, o cabeludo. O Dirceuzinho, né? Infelizmente, falecido já. Faleceu, ele descontou para o Vasco, mas o Maracanã ficou calado naquela noite, se rendeu, aquela tarde, né? Rendendo aos caipiras do interior de São Paulo. E aqui, quando eles vieram jogar aqui, lá em Campinas, o massagista do Vasco, pai, né? Não conseguimos entrar no túnel. De tanto sal grosso que tinha. Santana, né? Pai Santana? Rapaz, né? Faltava cair. Mas era sal grosso do início do túnel até perto do gramado lá. Aí encheu de sal grosso, cara. Hã? Olha aí, Sérgio. Verdade, Santana. Santana encheu o nosso túnel de sal grosso, cara. Acho que dizem que lá também parece que colocaram sal também. Santana. Mas tem uma história, Edson, não sei se... É que agora está me fugindo o nome, mas também tinha uma espécie de um pai de santo em Campinas, né, que frequentava os vestiários do Guarani, é que agora não tá me fugindo o nome, mas tem uma história desse cara. Não é o Bensola, não? Eu acho que é. Eu tinha mesmo, mas eu não sei se é o Bensola. O Bensola era o chefe da torcida também, não era? Eu sei que tem uma história muito interessante, até ele aparece nas imagens do vestiário, aquela que você está com o troféu das bolinhas na mão, ele parece que ele está por ali também. Quer dizer, naquela época o futebol tinha esse lado folclórico, né? Então, essas figuras hoje, né, hoje praticamente não tem espaço mais no meio do futebol, né? Na área, eles não têm mais trânsito livre na área onde tem jogador, onde tem comissão técnica, né? Mas sempre teve isso. Hoje acabou, né? O jogador não tem nem liberdade mais dentro do vestiário, filma tudo, né? Pois é. Hoje eles filmam tudo, né? Hoje está filmando tudo. Antigamente não, antigamente era mais tranquilo, né? Ô Edson, sossegado. Deixa eu te perguntar para você uma coisa. Posso fazer a pergunta aqui, Emerson? Deve. Posso mandar? Então, como é que foi, Edson, você disputar a Libertadores de América em 79? O Guarani vai disputar a Libertadores com o Palmeiras, né? São os representantes do Brasil. E eu era criança pequena ainda, mas eu tenho uma vaga lembrança de um jogo que foi na parte da manhã, acho que, se não me engano, foi um domingo de manhã, às 11 horas da manhã, né? Morumbi, 4-1 pro Guarani. 4-1, né? O Gomes fez de cabeça, eu lembro. Isso, tá lembrado disso? Gomes, tô. E como é que foi a campanha do Guarani na Libertadores? Como é que foi a sua experiência na Libertadores, os jogos aqui fora do Brasil? É que nem nós. Que nem nós. Era novidade tudo para nós, né? Porque nós somos campeão brasileiro. Quando nós somos campeão brasileiro, começar por ser campeão brasileiro. Eu acho que a ficha não caiu para ninguém, vestiário, para ninguém. Foi cair, acho que depois, 2 semanas na frente. Foi cair que nós somos campeão, rapaz do céu, rapaz. Mas a ficha não caiu, cara. Não caiu, ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Sim, nós acreditávamos pelo potencial nosso. Nós acreditávamos pelo potencial nosso. Né? Mas a ficha foi cair, foi muito mais lá na frente. Aí depois nós vai disputar a Libertadores, mais ainda. Agora nós vamos, né? E fizemos uma campanha até boa, porque nós chegamos em 4º, né? Mas foi em 4º lugar que nós chegamos, né? Inclusive, nós pegamos muito time bom, né? Lá do Peru, né? Chile. Então a Libertadores da América foi uma experiência muito, muito grande, porque praticamente pegar time de fora do Brasil, né? Então na minha opinião, nós fizemos uma excelente campanha. Excelente campanha na Libertadores das Américas. Inclusive, vocês tiveram alguns jogos, Que água, pai? acho que contra o Universitário aqui mesmo.
mesmo foi em Campinas. Teve foi acho que foi o Universitário, que foi 5, né? 6x1, né? 6x1. 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 Nosso time... Jogo é o seguinte, porque o nosso time veio de uma transição de campeão brasileiro, e nós não relaxamos não, cara. Nós não relaxamos de jeito nenhum, nós continuamos a treinar, focado, e conseguimos grandes resultados. Eu acho que, assim, pela experiência que já nós tivemos no Campeonato Brasileiro, de pegar clubes grandes, né? Então, nós fomos pegando com alta confiança para chegar na Libertadores, fazer um grande campeonato. Eu acho que o nosso time fez um grande campeonato da Libertadores das Américas. Acho que foi muito bom. Muito bom mesmo. Sem dúvida. Que nem... Alexandre, os nossos amigos... Emerson, eu tô sem o... Eu só tô aqui com a última aqui, as duas últimas aqui, as minhas sumiram depois aqui. O Clairton tá dizendo que o jornalista que chamou o ataque do Guarani, ataque de circo, chamava-se, que eu acho que até falecido, Lauro Quadros. Na verdade, eu acho assim, né? Lauro Quadros, Eu acho que, na verdade, até para que fique uma coisa assim mais justa, né? Isso foi talvez uma infelicidade, né? O jornalista ter falado essa frase, porque ela até serviu de combustível para dar mais ânimo e encher de brios o elenco do Guarani. Eu penso que o Carlos Alberto Silva mas naquela altura lá, ele falou, tá doido. Foi um choque para nós, assim, de recarregar nós mesmo. Então... Para nós foi importantíssimo. Então, pois é. Então, quer dizer, mas aí às vezes fica aquela coisa assim, mas a torcida do Inter, a imprensa de modo geral, gaúcha, de repente nem é tudo isso. Eu acho que de repente foi um fato ali isolado, de uma infelicidade do jornalista, entendeu? O Inter, claro, era um time com muito mais tradição, até o momento, o Guarani, depois que ele veio... Exatamente, né? Crescer no cenário do futebol nacional, cada um na sua prateleira, né, como a gente costuma dizer. Então, eu acho que foi exatamente, foi daquela vitória lá, que falou, agora ninguém tira mais de nós, não. Porque nós já tinha tomado de 5 lá do Remo, né? Foi antes da gente ir jogar contra o Inter que nós tínhamos tomado. Pegamos um jogo, depois que nós fomos para lá. Nós já ficamos direto já para jogar contra o Inter. Então, foi dali que a gente cresceu mesmo, né? Foi dali que a gente cresceu para as finais do Campeonato Brasileiro. Um abraço também do Roberto Forni, para o Edson, também mandando um abraço para você, Edson. O Roberto está sempre conosco. Roberto, grande corintiano. O gol do Gomes contra o Palmeiras pela Libertadores do Morumbi foi uma cabeçada que mais parecia um chute de tão forte. Não deu para o Gilmar fazer nada. Realmente, foi aquela testada. Foi mesmo, Gilmar, foi lá na gaveta. Lá. Foi bonito. Pode mandar lá ali, na gaveta. O Arquimedes, pode fazer uma pergunta para o Edson. Tá. Você falou uma coisa importante, Edson. O time do Guarani não parou. Eu lembro que no Campeonato Paulista de 78, que foi pós do Campeonato Brasileiro, né? O Guarani estava embalado e ele eliminou o Corinthians no Morumbi, numa fase de mata-mata. E depois o Guarani jogou contra o Santos. E o Santos eliminou o Guarani e foi para a final. Quer dizer, o Guarani manteve a base, um time muito forte naquele ano. Exatamente. Porque o Guarani é o seguinte, os dirigentes mesmo, os dirigentes do Guarani... Opa! Calma aí que já tá... Só colocar no lugar de novo, tá tranquilo. Ai, o que você fez, pai? Não sei. Bateu. Relou lá e caiu. Acontece, pai. Isso acontece em... Caiu. Tem problema não. Eles estão disputando? De boa. Não, vamos aí. Vamos, Edson. Pode falando que a gente está ouvindo. Não, então, rapaz, o Guarani é o seguinte, cara, foi um clube que eu aprendi a gostar do Guarani, sabe? Principalmente as amizades, né? As amizades que nós fizemos no futebol
principalmente em Campinas, né? Mesmo a gente sendo, ao contrário, às vezes é a torcida mesmo que sai brigando, tal, que Guarani, Ponte Preta, né? Quando vai ser, mas a gente, principalmente nós, jogadores do Guarani e da Ponte Preta, né? Sempre se demos bem, sabe? Sempre foi amizade, sempre a gente saindo junto assim, e acho que nunca teve problema entre nós jogadores. A torcida, sim, a torcida já é mais, né, mais compacta, juntamente que derrota, vitórias, né, eles brigam mesmo. Mas nós jogadores sempre foi de boa. Fala pro Edson. Deixa eu te fazer uma pergunta, Edson. Você pode inverter o celular, que eu acho que tá ao contrário aí. Não tá pegando nada a sua imagem. Não, ela tá tentando restabelecer que a imagem tá sem imagem. Ela tá colocando certo aqui. Ah, tá bom, então. Então, beleza. Se quiser ir falando, pode ir falando, não tem problema. Pode perguntar, Arquimedes. Você estava fazendo a pergunta pro Edson aí. Pergunta novamente para ver se ele responde até o final a sua pergunta aí. O Edson. Opa. Agora então, joia. Então, essa aqui é a minha princesa. Minha princesa, gente boa, viu? Essa aqui sabe tudo. Você tem duas filhas, né, Edson? Duas, né? Duas filhas. Parabéns, duas hein? Filhas e 4 homens. Parabéns, viu? Parabéns. Tem 2 netinhos também, né? Obrigado, viu, Tamara? Nada. Tenho Quantos 7 netinhos. 7? 7. Eu achei que era só 2. Vai sair algum zagueiro aí? Eu tenho um em Sorocaba, né? Eu tenho em Sorocaba, 2 em Campinas, 2 aqui em Séries, né? Em Goiás, e mais 2 em Patrocínio, Minas. Meu filho mora lá em Patrocínio. Ah, que legal. Parabéns, parabéns. E outra coisa, parabéns, Alexandre, dando assim, ó, que nem eu estou fazendo a minha entrevista, mas eu estou aqui em Goiás, viu? Eu tô aqui na cidade de Séries, interior de Goiás, onde fica a 170 quilômetros de Goiânia. Maravilha, hein? É boa a vida aí, Edson. Bom demais, né? Goiás é cidade boa, né, cara? Que maravilha. E você encerrou a carreira onde, Edson? Aonde você encerra a carreira? Eu encerrei a carreira aqui em Séries. Ah, é? Foi aqui que eu fiquei. Eu conheci a minha nega véia quando eu estava no Vila Nova. Ah, no Vila Nova? Eu joguei Nova. no Vila, né? Eu joguei no Vila. Quando eu estava em Goiânia, eu conheci a minha esposa, né? A Silma. Aí, como ela morava aqui em Séries, aí eu rodei, aí vim morar para cá. Aí parei aqui. Aí parei aqui e comecei a ser treinador de futebol. Ah, sim. Subi 3 times para a primeira divisão aqui. Olha que bacana. Subi a Jataiense. Subi o Goianésia e o Uruaçu. O Goianésia. Goianésia, uma campanha muito boa onde nós fizemos lá em Goianésia. Muito boa a campanha. Trabalhei na base do Vila, trabalhei na base do Vila 8 anos e trabalhei na base do Goiás 2 anos. Que bacana. 2 anos. Aí, o último time que eu estava agora, eu estava lá no Pará. Mas só que eu estava de auxiliar técnico. De quem? Eu estava do Flávio Barros. Que jogou no Náutico. Aí eu fui como auxiliar dele, sabe? Aí ficamos lá 4 meses. Daí, quando eu retornei, vocês ficaram sabendo que eu tive problema de saúde? Sim, a gente entra nesse assunto. A gente já perguntou isso aí. Então, quando eu retornei do Pará, aí eu fiz uma viagem até Sorocaba, aí voltei, fui resolver umas coisas em Sorocaba, voltei, aí fui eu e minha esposa para a casa do meu filho, do Rafael,
lá em Patrocínio, sabe? Lá em Patrocínio. E quando chegando lá que eu passei mal, sabe? Uma dor no peito que eu não aguentava, sabe? Uma dor, eu pensei que eu ia morrer. Aí eu desci correndo, chamei minha esposa subiu, quando ela subiu eu estava ajoelhado, chorando de dor, cara, no meu peito. Nossa. Aí ela ligou pro meu filho pegou no colo, correndo, sorte que foi tudo correndo, tudo na hora, sabe? Aí, graças a Deus, e aí o médico falava para minha esposa que eu não ia aguentar, cara. Eu não ia aguentar. Aí minha esposa voltou, aí tinha 2 Edson no hospital, escuta essa. 2 Edson no hospital, 2. E esse outro Edson morreu, sabe? Morreu. Nossa. Aí ligaram para minha esposa, né? Ó, e você precisa vir no hospital correndo, e nós precisamos conversar com vocês. Aí a minha esposa chegou lá, tal, né? Aí a enfermeira falou, puta, que burrada que nós fizemos. Nós ia falar uma coisa que não era, né? Olha. Daí quando elas iam falar, aí chegou que tinha sido outro Edson que tinha morrido. Nossa. Aí depois chegou Aí conversaram com ela, chamou minha esposa no canto, tal, desculpa, tal. Aí foi tudo beleza. Olha o Guilherme aí. Tudo bom. Graças a Deus, né? Aí, graças a Deus. Agora eu fiz o stand, né? Colocou stand, tudo. Agora eu tô legal. Só tô recuperando legal. Só tô bem. Graças a Deus. Só tô tudo bem. A gente Graças a Deus. Graças a Deus mesmo, Edson, porque na época que você ficou doente, porque hospitalizado, eu estava comprometido 90%, cara. 90% estava comprometido. Mas graças a Deus, então... do meu coração. Então, mas graças a Deus você está aqui com a gente, olha. Graças a Deus. Foi Deus mesmo. Essa história, com o teu neto, com a tua família maravilhosa, né? Inclusive a Tamara, ela na época que você estava hospitalizado, ela pôs aqui no grupo, né, para que todo mundo fizesse orações por você, para que todo mundo fizesse, mentalizasse coisa boa, e o pessoal naquela época ficou torcendo muito por você. Então, foi a Tamara e a minha outra menina também, a Daniela. Daniela. Que colocou no... Daniela, exatamente. A Daniela. Exatamente, foi isso, sim. Fazer justo. Foi a Daniela, tem razão. O Edson. As duas colocou. Tem uma pergunta aqui do JR, que é o nosso amigo de todos os dias aqui. Ele fala de uma matéria da revista Placar, não sei se você vai lembrar, que o Dirceu, que era muito gente boa, talvez coisa de momento, coisa do jogo, dizendo que o Dirceu, de certa forma, menosprezou o Zenon, dizendo, eu não tenho que marcar ninguém, eu sou jogador de seleção. Quem tem que se preocupar é o Zenon, que tem que se preocupar comigo. Você lembra de alguma coisa disso daí? Acho que travou. Travou? Eu lembro dessa matéria aí, Alexandre, só na Placar, porque o Dirceu tinha sido, acho que o segundo ou terceiro melhor jogador da Copa de 78, que a decisão do Campeonato Brasileiro é pós-Copa de 78. Então a Placar, né, meio que aproveitando o embalo, né, para poder apimentar o clássico, fez isso, né, a partida. Às vezes não é intenção nenhuma do Dirceu falar. Às vezes, no momento ali, fizeram isso aí. Às vezes é coisa de jogo e também coisa da imprensa para vender revista, né, cara? Isso daí é natural, eu acho besteira. E até porque todo mundo fala muito bem do Dirceu, né? Os caras que jogaram com ele, todo mundo só tem elogios para falar o Dirceu, né? O Dirceu é um cara muito humilde, né? É momento. Vamos procurar, então, restabelecer o contato aí. Oi? Isso. Não, eu tô aguardando aqui voltar a conexão dele, pra gente lançar ele de novo aqui. A gente vai fazer a última rodada com ele. A última rodada. Assim que ele voltar, pra gente finalizar aqui a live. A gente tá hoje tendo bastante gente aqui comentando. A gente até lamenta que essa questão da conexão da internet, a gente fica muito refém dela, né? De ter uma conexão boa e tal. Então, o horário também, desculpas, né?
pela questão da conexão da internet, mas felizmente são coisas que a gente está sujeito a isso, né? É que o horário passou também um pouquinho, né? Aí esse horário é o horário que fica muito sobrecarregado a internet. Para isso que nós tentamos começar um pouco mais cedo, mas aí houve um probleminha da conexão lá do celular do Edson, né, da filha dele, mas não importa, gente. Importa que vocês tiveram a oportunidade de rever esse grande zagueiro do futebol brasileiro, um cara que marcou uma época, num time que marcou uma época no futebol brasileiro, que é o Guarani de Campinas, como disse o Emerson logo no começo do programa, o primeiro e único campeão brasileiro do interior, né? A gente torce, né, para que o Guarani volte a disputar a Série A um dia, mas eu acho muito difícil que seja assim no mesmo nível que foi naqueles anos dourados do Guarani, né? No final dos anos 70, começo dos anos 80, tinha um timaço, poderia ter sido bicampeão brasileiro em 86, teve muito perto de ser, né, bicampeão brasileiro numa final sensacional contra o São Paulo. São Paulo também tinha um time maravilhoso e no final do jogo, detalhe daqui, detalhe de lá, um pênalti não marcado, um contra-ataque bem feito, o Wagner Basílio mete uma bola, um chutão para frente, encontra o Careca com toda a competência e categoria vai lá e faz o terceiro gol e leva o jogo para as penalidades máximas, né? E aí deu São Paulo. E foi um título merecido, mas o Guarani poderia ter sido bicampeão brasileiro menos de 10 anos depois, né? Daquela conquista, né, Emerson? 86. Entre a década de 70 e 80, até o metade... O cachorro aí tá falando que quer participar da live. Quem é o cachorro? Acho que é aquele atrás aqui. O time de 94 do Guarani também era muito forte. Ele parou aquelas partidas eliminatórias contra o Palmeiras, né? Na época o Palmeiras também é uma seleção, mas o Guarani eliminou o São Paulo no sábado à tarde em Campinas de 4-2. O jogo que o Amoroso machuca e entra o meia que veio do Flamengo, Júlio César Imperador, o meia esquerda, ele entrou, desequilibrou, fez gol e o Guarani ganhou de 4-2 do São Paulo de virada. Havia perdido no Morumbi e ganhou em Campinas no sábado. O Guarani era um time muito forte. E hoje em dia é difícil porque os times do interior não conseguem ter um planejamento e um calendário. O calendário hoje, atual, atrapalha muito o futebol do interior. E os times do interior não conseguem ter uma equipe. Veja o caso do Santo André, né, que é um caso, melhor time do Campeonato Paulista hoje. Se voltar ao campeonato, acabou o Santo André. Não tem time. Não consegue manter o time ao longo do ano. E naquela época conseguia. O Guarani ficou anos e anos com aquela base. Né? Era outro futebol. Se você for recordar, o Guarani até 96 ele fez uma grande campanha também. Se classificou entre os 8 primeiro lá, entrou na fase de mata-mata. Foi, acho que talvez a última grande campanha, né, do Guarani. Em 99 ele disputa também o mata-mata contra o Corinthians, em 99. Ele também participa dos mata-matas. Ele contra o Corinthians e a Ponte contra o São Paulo. Aí o São Paulo tira a Ponte, o Corinthians tira e jogam Corinthians e São Paulo. E o São Paulo avança e vai até a final. O Corinthians avança e vai até a final do Campeonato Brasileiro. E depois o Guarani decidiu o título paulista com o Santos em 2012, em 2 partidas no Morumbi. O Guarani foi o último momento assim grande do Guarani. Mas entra muito naquela questão dos times que são montados para um único torneio, né? Já é uma questão mais administrativa, né? Porque o Guarani naquele mesmo ano chegou na final do Paulista, né? Mas para ascender novamente ao campeonato nacional, a nível nacional, a gente depois ele cai, né, no Campeonato Paulista mesmo, né? Ele cai para 2, né? Você vê, é chato de a gente ver que o Edson, né, nosso entrevistado hoje, ele participou de uma campanha, a campanha inesquecível. O primeiro time do interior a ser campeão brasileiro, derrubando favoritos internacional, Palmeiras. Só um minutinho. Eu vou pedir para o Emerson me tirar da conexão para eu tentar um último contato lá com o Edson. Eu vou dar uma saída e vou tentar falar com ele. Voltou? Opa, graças a Deus. Não sai não. Espera aí, vamos ver se a gente já consegue a conexão. Opa! Oi, Edson. Opa, Edson.
O campeão voltou. O campeão voltou. O campeão voltou. Ô, Edson. Ô, Edson, Edson. você tá ouvindo bem a gente? Ó, ixi. Vou te mandar um abraço aqui para você, mais um abraço aqui de um amigo meu, muito querido, que é o Walter Luca Lateri, o Valtinho, ponta direita que jogou no São Paulo. Jogou contra você, viu? Pegou. Você marcou muito o Valtinho. Tá lembrado dele? Jogou no São Paulo nos anos 70? Valtinho era fera, né, cara? Ele é do lado de Santo Amaro, não é? Não, é da Vila Carrão. Vila Carrão. Ah, é da Vila Carrão. Ah, tá. É. Pô, Da Vila Carrão. Valtinho é gente boa. Manda um abração para ele, viu? Será? Ele tá te ouvindo. Ô, Edson, você lembra do time lá do Acadêmicos, Acadêmico e Ébano, da cidade de Dutra? Opa! Foi lá onde começou tudo, né, cara? Ah, é? Era lá que eu comecei a jogar mesmo. Eu jogava mais futebol assim no meio das peladas nossas, mas em time de camisa mesmo, nesse time eu joguei todos. Diamante da cidade de Dutra, Ébano, né? Bacana. Todos esses times, Paulistinha, todos esses Olha, times, outro- Acadêmico. E você Desculpa, sempre jogou de Acadêmico zagueiro? da cidade de Dutra. Ô, Edson, mais abraço para atacante. você aqui. Ah, você era era atacante. Eu era atacante. Foi o seu Pinga que colocou de zagueiro no Juventus. Foi Deu daí certo, que hein? eu comecei a jogar de zagueiro. Foi. Deu muito certo. Ele começou. Certo. Deu Um certo. abraço também, Edson, do Ariovaldo, lateral do Guarani, que jogou com você lá no Bugre. Ô, Mandando um abraço. manda abração para ele, lá de São Carlos. O Ariovaldo é gente Tá boa. lá em São Carlos. Isso, eu tive o prazer de conhecer o Ariovaldo lá em São Carlos um dia desse. Jogava muito, jogou no Atlético Paranaense. Jogava muito. Isso. Jogou. Muito bom jogador. E um último abraço da noite, e agora eu prometo que é o último abraço, é o do Gatãozinho, que está mandando aqui no WhatsApp aqui. O Gatãozinho de São Bento. Manda um abração. O Gatãozinho era um dos meia esquerda preferido nosso lá de São Bento, Sorocaba. Jogava muita bola. Jogava. Lá, foi de 15 Piracicaba, de São Bento. Jogava Juventus, jogou no Juventus. Sim. Manda um abração para ele, viu? Bragantino, né? Também. Para ele. Ele merece. Hã? É isso aí. Tá, ótimo. Jogou no Bragantino. Emerson, vamos para a última rodada, então. Vamos sim. Só vou tirar aqui, pera um pouquinho aqui. Pode falar. Pode falar? Ô, Pode Edson, com todo esse. Com você, pelo que a gente percebeu, você acompanha bastante o futebol ainda. Eu queria que você falasse o seguinte. No começo do programa a gente falou do feito do Guarani, né? De ser o único campeão brasileiro do interior. Você vê alguma possibilidade de algum outro time, ou o próprio Guarani, repetir essa façanha de 78, ou para você é algo inviável para os próximos anos? Eu vou te falar a verdade, a gente, pelo que está o futebol hoje, tá muito difícil, né? Algum time do interior ser campeão brasileiro. Que naquela época, além de nós ser campeão brasileiro, o Inter de Limeira foi também, né? Foi paulista, foi? Sim, Foi paulista. Sim. Campeão da Série B. Então, exatamente. Então tinha, naquela época, sim, foi um momento muito difícil para os times do interior, né? Mas eu creio que o que falta mesmo agora, que a gente está sempre falando, é a base, né, cara? É a base dos times do interior, revelar grandes jogadores, né? E assimilar, né? Porque hoje a maioria tudo é empresário. Hoje está na mão muito do empresário, né, jogador, né? E antigamente era dos clubes mesmo. Os clubes mesmo que saía, se valorizava, né? E os empresários também faz a casa dos jogadores, faz o melhor para o jogador. Hoje está melhor em termos financeiros os jogadores e os empresários, né? Hoje está bem melhor. Mas está meio difícil, viu, cara? Está meio difícil. Hoje o futebol está meio... É verdade. Mas a gente torce. Eu torço demais, né?
algum sim. time do interior ser campeão de novo, né? A gente É. torce para isso, a gente quer sempre ver time de interior bem, né? Eu, como eu joguei sempre no interior também, eu torço muito para os times de interior, principalmente da capital, né? E de todos os lugares aí, ver se a gente consegue, pelo menos, né? Algum time desse ser campeão. Mas é difícil. Certo. Mas vamos torcer, né? Vamos. Vamos sim, Ô, sempre. ô Edson, você chegou a trabalhar no Guarani, na parte de comissão técnica, como olheiro, alguma coisa? Trabalhei como Trabalhou? olheiro. Trabalhei uma vez, eu fui convidado quando o Carlos Alberto voltou de novo, né? Aí ele me convidou para mim ser olheiro na base da Copa São Paulo. Trabalhou eu, Bozó, o Gomes era secretário. E quem mais trabalhou? Sei que era eu, Bozó, Gomes. Eu cheguei a trabalhar assim. E você tem algum Trabalhar no contato com a Guarani. diretoria? Você tem algum contato com a Não, diretoria do atual Guarani não. ainda? Não, Não, vocês não, atual não. não tem o master Não, do não, Guarani, do qual você participa, não? Não. Que nem do Guarani assim, faz tempo que eu não vou no Guarani. Eu estava para ir agora levar o meu neto para conhecer lá como é que chama? Memorial. Os troféus. Troféu, Não, saúde. memorial. Né? Eu tive lá no Guarani, vendo o memorial, quando eu fui sozinho. Agora eu quero levar meu filho, minha filha, para conhecer de novo. Eu já até conversei com a Cristina lá, ela que estava lá. Falou, o dia que eu quiser ir lá, ligar para ela, vai lá, abre lá para a gente conhecer. Mas é uma coisa muito importante para nós jogadores. Outra coisa importante que eu ia dizer, importante para nós jogadores, que ficou marcado, não foi só o título, né? Sim. Foi o nome de ruas que nós conseguimos em Campinas, Olha, né? Tem até que o legal bairro isso. do Guarani, né? Tem até Olha, o que bairro do bacana. Guarani lá em Campinas, sabe? Todos nós temos nome de rua lá em Campinas. Não só nós, como alguns jogadores do Palmeiras também teve. Na época que depois do título, o prefeito colocou os nomes também alguns do Palmeiras e todos do Guarani. E tem até um bairro lá, praticamente, que é o bairro do Guarani. Ah, sim, muito bom. Maravilha, hein? Será que o torcedor da Ponte Preta compra a casa nessa rua? Ah, de jeito nenhum. Né? Aí o clássico ali sai quebra-pau, né, meu? Então, a gente não pode pensar nisso, não. A gente tem que se unir, tanto a torcida do Guarani como da Ponte Preta, tá bem. Lógico. Os dois times de Campinas, se levantar um, o outro tá valorizado também, e é desse jeito aí. Né? Isso aí. Então, Edson, muito obrigado pela entrevista. Desde já o meu abraço final aí, né? Prazer enorme falar com você, da sua história, um jogador famoso, campeão, título inesquecível, campeão onde jogou também, no Santa Cruz, né? É um prazer muito grande falar com você. Muito obrigado mesmo. Olha, a gente ficou muito feliz de poder fazer essa live contigo hoje. Eu que agradeço a vocês todos aí, viu? Pela oportunidade. Quando precisar, é só me chamar que nós estamos juntos aí. Valeu? Com certeza. Um abraço a todos aí, Alexandre, todo mundo aí. Ainda vou falar com você, Edson. Ainda vou falar. Não dá tchau, não. Só um minutinho que o Emerson vai fazer. Vai falar, vai dar uma boa noite para você e eu vou encerrar. Hoje eu vou encerrar. Valeu, Edson. Edson, você, além de tudo que você representou no campo, de tudo que você conquistou, essa sua história de vida também nos comove bastante, tá? A gente se sente muito agradecido, muito lisonjeado da tua presença aqui, por tudo que você significou pro futebol brasileiro e continua significando, tá? Abrilhantou ainda mais nossa live, tá? A gente que não tem como agradecer, mas o que a gente diz para você é que as portas estão abertas aqui para você, sempre que você quiser falar aqui com a gente, as portas estão sempre abertas, tá? E a sua história, a gente vai fazer de tudo para permanecer aí para todo sempre, tá bom? Muito obrigado. Obrigado a vocês todos aí, viu? Eu agradeço demais. A minha filha também quer agradecer aqui, ó.
minha Eles não filha vão aí. me escutar, não. Opa, Estamos ouvindo, estamos pode ouvindo. falar, a gente tá te ouvindo. Tá ouvindo? Pode falar. Tá me ouvindo? Sim, Sim. Vamos. sim. Obrigada e desculpa os Não, que imprevistos. Não, que isso. A gente que Foi agradece. ótimo. Imagina. A gente tem que te agradecer. Agradecer muito você. Podem Muito marcar outra que eu sempre vou estar ajudando meu pai. Que Isso bonito, aí. maravilha. Maravilha. Vamos marcar outra. Parabéns para você. Valeu. Valeu. Parabéns. Se der Aliás, certo, aí nós viu? estamos juntos. Viu, Edson? A gente pode marcar qualquer dia e colocar mais um cara do Guarani nessa roda aqui. Pode tentar chamar o Isso, capitão, que está no Bozó, grupo. Bozó. Entendeu? Bozó, O Bozó, cara. né? Vamos tentar fazer uma conexão com esses outros dois, três que nós falamos aí, para colocar junto no mesmo dia. Isso. Você pega dois aí e pode me colocar aqui, que a gente sempre está levando um papo aí. Ótimo. Então tá bom. Então eu vou finalizar essa nossa live de hoje aqui, pedindo licença para os meus amigos Arquimedes e para o Emerson, que o Emerson sempre faz encerramento, eu vou fazer encerramento hoje. Ô, Emerson, Agradeço. Emerson, você é gente boa demais. Você também, o Arquimedes, todo mundo aí, ó. Boa. Você Prazerão, que é. prazerão. Você é prazerão falar contigo. Nossa. Imagina. Valeu. Foi uma honra. Então, Edson, muito obrigado. Eu vou endossar as palavras do Emerson, porque a gente está muito feliz hoje. A gente que viu você numa situação de saúde tão delicada e hoje está podendo compartilhar esse momento aí tão feliz na sua casa, ao lado da sua família, do seu neto, das suas filhas, da sua esposa. Então, isso não tem dinheiro que pague. Então, muito obrigado por você ter feito esse sacrifício, porque eu sei que não foi fácil a conexão aqui de São Paulo para Goiás. Na sexta-feira à noite tem essa dificuldade e vocês aí conseguiram contornar todos os problemas que teve aí para poder levar um pouco da sua história, trazer de volta um pouco da sua história para essa galera que não conheceu a tua carreira e para aqueles que foram teu fã durante tantos anos. Então, muito obrigado, Edson, muito obrigado mesmo de coração e uma boa noite para você. Fica com Deus. Obrigado também para você, o Emerson, o Arquimedes, você também, Alexandre. Foi um prazer muito grande. Quando precisar, a gente está aqui. A gente não mede esforço, não, para a gente estar sempre aí conversando com vocês. Um abraço. Tá joia. Aí. Até mais. Até mais. Então tá, gente, tá bom. Vamos encerrar, então, mais essa edição aqui do nosso Arquivos FC. Hoje que trouxemos o Edson, muita alegria, realmente muito contente com mais essa live. Na próxima terça-feira, pessoal, quem vai estar conosco é o Edu Coimbra, o Eduzinho do América. Terça-feira, no Arquivos FC, às 19 horas. E hoje eu queria dedicar esse nosso programa de hoje a dois ex-jogadores que nos deixaram no dia de hoje. Um é o Fernandinho, que talvez o Edson até conheça, né? O Fernandinho lá do Vila Nova, veio a falecer agora no dia de hoje, infelizmente, ponta direita, jogou é um dos maiores jogadores do Vila Nova, né? E nos deixou hoje. E o outro que faleceu foi o Sapatão, que foi um grande nome do Bahia, né? Nos anos 70. Bahia, exatamente. Exatamente. Então, hoje tivemos duas perdas. Então, a nossa homenagem aí, o nosso programa dedicado aos familiares do Sapatão e do Fernandinho, que hoje subiram para o andar de cima. Gente, valeu, obrigado. Boa noite para todos. Obrigado para todo mundo que acompanha a nossa live. Até terça-feira. Valeu, Edson. Um grande abraço. Falou, com Deus. Obrigado. Até mais. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite.